eu fiz essa música eu tava completamente apaixonado. Então eu coloquei todo o meu sentimento nela. É uma linda música. Deixa eu falar tudo que senti, assim minhas mágoas vão sumir, guerreiro, mas temo que hoje eu irei chorar. No inverno me formei, piadas ruins aqui eu contei lá na grande operação, tudo iria mudar. Oh, 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 a ruiva. Oh, 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 ilude mais. Boa galera, meu nome é Ronaldo Nunes e esse aqui é mais um vídeo do Resenha Cinematográfica. Hoje a gente está aqui para contar uma história que parece filme, é a terceira. Então eu tô aqui para relatar um fato totalmente real. Aqui nessa história eu não tô colocando nada que é fictício, é tudo real. As outras histórias, elas aconteceram de verdade, só que teve uma coisa ou outra que eu acabei modificando para deixar a história mais, mais crível. Mas nesse caso aqui, nessa história que eu vou contar, é 100% verdade, todos os relatos e todos os personagens. Tudo começou quando eu entrei para trabalhar numa empresa de telemarketing, conhecida como Alma Viva do Brasil. Vocês devem conhecer. Indo para lá, no meu primeiro dia de trabalho e tudo mais, eu tava indo pegar o busão e nisso eu vi uma garota. Essa garota, ela de início não me impressionou e eu também não impressionei ela. A vida seguiu. Ela tava atrás de mim numa fila para entrar no ônibus, o 721, indo pro Bom Sucesso, um bairro aqui de Guarulhos, para quem não conhece. Nisso, eu acabei entrando e sentei no fundo do ônibus do lado direito. E ela sentou no fundo do lado esquerdo. Dá até aí nada. Eu olhei pra ela, normal, e não deu nenhuma reação. Só que parecia que o nosso encontro não seria ali, e sim no dia seguinte. No dia seguinte eu cheguei primeiro no ponto e peguei o ônibus primeiro. O ônibus ia encher, só que eu já estava sentado. Consegui sentar, sentei no meio do ônibus, lá no fundo, no meio. E minutos depois ela entrou com a amiga dela, provavelmente uma lésbica, pelo jeito de se vestir e tudo mais. Naquele momento ela começa a escutar música com a amiga dela, eu tô escutando música lá no meu canto também no celular, e é nesse momento que ela me percebe olhando pra ela. Era uma garota dos olhos marrons escuros, ou olhos castanhos, como vocês preferirem falar. Eu estava de boné, estava bem vestido, tava digamos assim estiloso. Raros momentos em que eu estava estiloso. Eu estava vivendo numa época de um estilo bom, né? Isso era reconhecível, né? Todo mundo falava que estava com um estilo diferente. Depois eu voltei a ser esse bagaço, mas naquela época eu já me vestia bem. E aí ela estava com uma blusa jeans e com cabelo curtinho, com uma calça jeans e com uma sandália no pé. O dia estava chovendo bastante. E aí ela me percebeu olhando para ela. Foi nesse momento em que eu virei o olhar. Eu já estava decepcionado com mulheres, então eu nem dava muita bola. Só que ela percebeu que eu estava olhando para ela e ela continuou se agitando ao ouvir a música. E aquilo ali achei muito engraçado naquele momento. E foi ali que eu comecei a prestar mais atenção nela durante a viagem eu tentava disfarçar, dar umas olhadas e percebia que ela estava dançando como se fosse pra mim, porque eu era o único homem na última fileira e era onde ela estava olhando. Ela parecia uma menina muito extrovertida de início, era o que ela mostrava, mas lógico que eu não fui muito longe nisso. Eu pensei, uma coisa passageira, tudo mais. Eu nem sabia que ela trabalharia na mesma empresa que eu. Só descobri quando eu cheguei na empresa, subi para a operação para ir atender as ligações. E ela saiu primeiro do ônibus e ela já estava lá pegando suas coisas para se preparar para entrar. Nesse momento ela virou e eu percebi que ela estava me procurando. Ela olhava para todo canto, procurava alguma coisa específica. E quando eu subi a escada, cheguei em cima, parecia que ela tinha encontrado o que ela procurava, no caso eu. Ela ficou me olhando e fez um olhar doce pra mim. E nesse momento
eu confesso, eu tava iludido. Eu comecei a me iludir aí, nesse momento. Só que as coisas começaram a se desenrolar e sempre acontecia a mesma coisa. Eu entrava no ônibus primeiro e ela tava sempre de pé, olhando sempre na minha direção, sempre parecendo que tava, sei lá, ou me observando ou querendo chamar a minha atenção. E isso se passou por algumas semanas e eu tentando evitar, e a minha consciência dizendo assim: chega nela e fala com ela. Chega nela, fala com ela, eu acho que ela tá afim de você, conversa com ela. Foi passando o tempo e eu queria descobrir o nome dela. O que eu fiz? Ela sentava no outro lado do corredor da operação lá do telemarketing. E eu esperei ela ir no banheiro e eu fui lá no computador dela e apertei um teclado, apareceu e saiu o nome dela lá. Luísa Diniz Albuquerque. E foi ali a primeira vez que eu descobri o nome dela e poderia pesquisar ela no Facebook para ver quem era. Então aí foi meu primeiro ato de perseguição. Começou bem cedo. Isso foi já em janeiro. Em novembro de 2017, a gente se viu no ônibus pela primeira vez, mas não deu nada. Aí em dezembro a gente se viu de novo e foi ali que as coisas se desenrolaram. Mas isso começou a trabalhar de fato, que eu descobri que ela estava dentro da mesma operação, do mesmo setor que eu, em janeiro. Foi justamente nesse período em que eu encontrei ela no Facebook e descobri algumas postagens, e parecia mesmo postagens de uma menina mesmo, que não levava a vida muito a sério, mas também que não mostrava ter tanto sofrimento, parecia que levava uma vida tranquila. Só com o tempo eu fui descobrindo que ela é uma menina cheia de problemas e de dificuldades, não dificuldades financeiras, digo dificuldades emocionais, as mesmas que eu costumo ter também. E daí foi desenrolando sobre isso, eu vi as publicações dela e eu estava sempre lá olhando, digamos assim, stalkeando, vendo o que ela publicava. Na época ela não namorava e tudo mais, e isso deu uma animada. Só que com o tempo, a galera do meu trabalho, meus amigos de trabalho, perceberam que eu estava afim dela. Foi assim que um amigo meu, Matheus, e o Guilherme, que eu desconfio que esse Guilherme ficou com ela, só que eu não tenho prova, se tá lá aí, se eu pegar você, Guilherme, acho que é Guilherme Galha. Eu vou falar o nome de todos os personagens verdadeiros, porque essa história é real e você tem que saber como que isso aqui é pesado. E nisso uma menina, uma moreninha, que eu não vou lembrar o nome, ela tinha um cabelo Black Power, decidiu que ia falar com ela, falar com a Luísa, mas não ia dizer que era eu. Ia perguntar se ela estava solteira e tinha uma pessoa afim dela. Só que ela percebia que eu ficava sempre olhando pra ela, sempre observando, mas eu acho que ela não percebeu que era eu. Ela pediu pra que a pessoa que tava afim dela, pra entrar no Facebook dela e curtir todas as fotos e mandar solicitação. Eu fiz isso, e daí ela respondeu: então é você o cara que fica me vigiando lá no trabalho? Aí eu falei: não, claro que não. E dei uma risadinha. Ela falou: ah, bom, e ignorou. Ela foi bem seca, né? E aí eu nem respondi mais, percebi que ela não estava muito afim. Eu falei: então eu devo ter me enganado. Foi nessa que eu me enganei. Mas foi nesse momento, dias passaram e de novo eu encontrei com ela no ônibus e ela continuava me olhando. Ela continuava me olhando e eu me perguntava: será que ela está brincando comigo, alguma coisa desse tipo? E eu decidi fazer o ultimato, chegar nela e descobrir realmente se ela gostava de mim ou se ela só estava brincando. E eu falei assim, cheguei na operação e cheguei no ouvido dela e falei: eu quero conversar com você depois. Mas foi nesse dia em que ela foi demitida do trabalho. Ela era do setor comercial, era do setor de retenção, né, de cancelamento da Vivo. E nesse dia ela foi mandada embora e eu não tive a oportunidade de conversar com ela. Só que daí eu chamei ela no Facebook e ela estava chateada por ter sido mandada embora, então ela não me deu muita bola. Aí ela acabou me passando no WhatsApp mais para ver se eu parava de falar com ela e tudo mais. Ela passou, chamei ela foi super seca. Só que daí, galera, se passaram depois disso uns 6, 7 meses. E eu fiz essa canção, A Ruiva. E aí eu acabei chamando ela pra falar pra ela que eu tinha visto ela em alguns lugares e que eu queria conversar com ela pra ver se, sei lá, se tinha alguma chance com ela. Só que ela tava namorando. E nesse momento o namorado dela, o Diogo, ele veio tirar satisfação comigo e disse que ia vir atrás de mim se eu não deixasse a Luísa em paz e tudo mais. Aí eu falei: tudo bem, cara, tranquilo, só manda essa música pra ela. Aí eu falei pra ele mandar a música pra deixar que eu mandasse a música pra ela. Eu mandei, ela escutou, mandou uma carinha, mas não falou nada. Aí beleza, deixei quieto. Aí eu segui minha vida normal.
Mas quando o ano virou, fomos para 2019, foi aonde eu reencontrei ela. No outro lugar onde eu trabalhava no Burger King e ela no McDonald's. E ali eu reencontrei ela e todo aquele sentimento voltou. Tudo voltou à tona e ela continuava ruiva, só que dessa vez com cabelo longo. E aí, ali que eu cometi muitos erros, né? Eu saí da empresa e daí eu mandei uma carta para ela, mas para mim mandar essa carta eu precisava saber o endereço dela. Foi nesse momento que eu passei pela empresa Duty Free. Desde então, ela nunca me respondeu essa carta e eu nunca mais a vi. Ela, lógico, trocou de número de telefone. Ela excluiu todas as redes sociais e é difícil de saber dela. Eu espero que ela esteja bem. Sei lá, se de repente um dia consiga, sei lá, não reencontrar por ela, porque eu acho que eu faria muito mal, mas sei lá, onde é que ela esteja, espero que ela esteja bem e que ela me perdoe pelas maluquices que eu fiz. Eu fui muito passional, de verdade, foi uma das garotas que eu mais, a garota que eu mais gostei em toda a minha vida, e eu espero que ela esteja bem, logicamente. Desejo tudo de bom pra ela e pra família dela. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like, inscreva-se no canal, no Instagram e também no nosso Facebook. Esse é o vídeo de hoje. Um beijo no coração de cada um de vocês e